Olá pessoal, então hoje a gente vai para a terceira aula da nossa semana da segunda mulher na indústria da moda. Esse evento que vai deixar vocês muito mais preparados e com o pé no chão para de fato trabalhar com modelagem digital. Eu sempre falo que é muito difícil a gente simplesmente tomar uma decisão e sair fazendo tudo de uma vez. Mas quando a gente tem um bom embasamento, a gente tem pessoas que vão nos ajudando, a gente tem pessoas que acabam mostrando o caminho, tudo fica mais fácil. A gente vai mais segura, a gente vai com mais calma e normalmente o resultado acaba sendo mais constante. Então, nesse dia a gente vai falar de um assunto que é super polêmico, eu acho, né? Que é a gradação de moldes. Começando já pelo termo, gradação ou graduação. Eu, por muito tempo, falei graduação. Porém, quando eu fiz a pós-graduação de modelagem, um dos professores ele me deixou bem claro que era gradação, porque vem de grade. Então, eu acabei mudando, por muitas vezes eu coloquei gradação de moldes, o pessoal vinha me corrigir. Então, hoje eu uso gradação de moldes em função desse professor da pós-graduação, que ele foi muito enfático em falar que o correto era falar dessa forma e eu aceito. Mas eu sempre falo, né, gente? O legal é a gente se entender. Se vocês falam gradação, graduação, não importa. O que importa aqui é a gente conseguir fazer da melhor forma, de uma forma que a gente fica segura, de uma forma que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não precisa testar nenhum outro tamanho além da piloto. Porque o que acontece quando as pessoas não têm muita certeza de como funciona a gradação, eles acabam colocando alguns valores, às vezes dá certo, às vezes não dá e muitas vezes eles ficam muito inseguros. Então, até o final dessa aula, eu quero que vocês estejam muito seguros do que vocês fazem na hora de fazer a grade de vocês, ok? Para começar, a gente tem que ler a tabela de medidas. O que seria ler a tabela de medidas? Entender, porque as pessoas simplesmente colocam um valor para cada lado e acham que assim é fazer a grade. E aí, quando vai bater com a tabela de medidas, a peça não bate com aquilo lá. Então, o que vocês têm que sempre lembrar? Que a grade a gente faz depois que a gente fez todas as interpretações do molde. Quando a gente trabalha com modelagem digital, a gente não precisa fazer isso dessa forma tão engessada. Ou seja, se é uma peça que a gente não vai fazer muitas alterações, muitas vezes a grade que já está na nossa base é a mesma que permanece ali, a gente nem precisa revisar, porque a gente sabe que vai dar certo. Por exemplo, eu tenho uma calça, uma base de uma calça que ela já tem grade, eu vou só dar mais folga, comprimento, alguma coisa assim, eu não vou precisar mexer na grade, a grade já está pronta, tá? Porque a grade a gente vai fazer sempre a mesma. Então, quando a gente tem uma tabela de medidas, a gente estuda ela, a gente faz esse esquema de modelagem e aí depois de fazer esse esquema, a gente usa sempre o mesmo. Quando vai mudar? Quando eu vou fazer com outro cliente que tem outra tabela de medidas. Senão, a gente utiliza sempre a mesma coisa, tá? Então, alterações que a gente faz são feitas na base, mas a grade é feita sempre igual, tanto na base quanto em modelo interpretado. Ok? Porque aprender a fazer a gradação, quando a gente trabalha principalmente com modelagem digital, é tão importante? Primeiro, gente, porque é uma coisa que a gente faz muito rapidamente e a gente consegue cobrar bem. Então, o tempo que a gente leva para fazer a grade, ele é tão pequenininho, mas o que a gente cobra ali? A gente cobra o nosso estudo, a gente cobra o fato de a gente ter um software, a gente cobra a agilidade, a rapidez, a qualidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam nesse receio de, tá, mas eu demorei 10 minutos e vou cobrar R$ 300 para fazer. Gente, mas para chegar nesse ponto, tu teve muito estudo, tu teve que aprender com erros, tu teve uma experiência, tu tem a ferramenta que seria o software, né? Então, assim, tem toda essa questão que a gente coloca junto no valor. Quando eu faço modelagem, eu cobro a peça piloto, a modelagem piloto, um valor, e a grade eu cobro um percentual em cima desse valor. Então, por exemplo, eu vou cobrar R$ 150 a primeira peça e R$ 50 a cada tamanho adicional. Então, 150, porque nessa daqui é o que eu faço mais ajustes, que eu tenho que testar, que eu tenho mais trabalho. E aí depois, digamos que esse é o P, daí no M mais 50, no G mais 50, no GG mais 50. Então, em torno de 30%. Eu vejo de 25%, 30% do valor da primeira peça. Mas então, pensa que a gente vai levar talvez 1 hora para fazer essa peça aqui. E a gente vai levar, que é 150, e para fazer mais 4 tamanhos adicionais, a gente vai demorar 10 minutos aqui, tá? Então, pensa que aqui eu tô ganhando R$ 200,
e aqui eu tô cobrando 150. Então, em 1 hora 150, em 10 minutos 200. Então, por isso que vale muito a pena a gente aprender a fazer a parte da grade, tá? E quando a gente fala em precificação, a gente vê que ainda o pessoal tem medo de precificar e também não sabe como precificar. Tanto que eu peguei aqui no LinkedIn uma matéria que fala exatamente sobre isso. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, diz assim: o próprio trabalho não é uma tarefa simples. Você precisa pôr na balança diferentes variáveis. De um lado, é necessário levar em conta um valor que te motive, que seja satisfatório e faça você sentir bem com a negociação. Do outro lado, você precisa ter certeza que seu preço é compatível com a qualidade de sua entrega e se você realmente gera os resultados que promete, para ser justo o valor cobrado e não acabar perdendo o cliente na hora do acordo. O sentimento ruim que faz você cobrar muito abaixo do que realmente vale seu trabalho chama-se medo do julgamento e é um dos medos que mais tira dinheiro dos pequenos empreendedores. Você sabe que seu trabalho vale 400, mas quando o cliente pede preço, por algum motivo você não consegue dizer o valor justo e acaba baixando para 180 por temer o julgamento do cliente. Se ele achar caro demais, corra o risco de perder essa venda. Então, dentro da gradação, a gente vê isso acontecer muito. O pessoal não faz esse comparativo. Se eu fosse fazer no papel, eu demoraria talvez 5 horas para fazer, mas eu estou fazendo em 20 minutos porque eu estudei, porque eu me dediquei, porque eu arrisquei, porque eu investi em alguma ferramenta que realmente me permite fazer nesse tempo, com mais qualidade, com mais precisão, com mais rapidez. E para quem trabalha com confecção, sabe que a rapidez, que o tempo é crucial, que as empresas estão sempre correndo atrás do tempo, porque como a gente trabalha com essa questão de sazonalidade, a gente depende dessa parte do tempo mesmo, né? Se tá calor, se tá frio, às vezes a gente sabe como tá louco esse tempo, né, gente? Às vezes quando era para fazer frio tá fazendo calor e vice-versa. Então, em muitos momentos a gente tem que correr contra o tempo não por desorganização, mas porque realmente as condições climáticas mudaram e a gente vai ter que se adequar, porque a gente não vai vender um casaco de lã num calor de 30 graus. Então, tudo isso a gente tem que contar. A questão de a gente conseguir fazer num tempo hábil, tempo rápido, com qualidade, com precisão. Tá bom? Então, essa aula, vocês vão ver que ela vai ser muito prática, porque eu preciso que vocês entendam a lógica. Eu sempre falo para os meus alunos que para mim é essencial que eles entendam a lógica das coisas, tanto a lógica das interpretações, que até como eu mostrei ontem para vocês, do manual para o digital, se a gente às vezes já sabe alguma coisa no manual e não consegue pensar no digital, a gente tem que pensar o que a gente faria aqui, o que a gente vai fazer lá. Ah, eu preciso colocar um volume aqui, o que eu faria? Eu cortaria o molde e colocaria o volume. Qual ferramenta me permite fazer esse aumento de molde? Aí a gente tem as ferramentas ali disponíveis e a gente vai se adequando ao que a gente fazia no manual para o que a gente vai fazer no digital. Então, entender a lógica do porquê funciona cada coisa faz muita diferença. Pega essa dica comigo, tá? Se eu entendo o porquê, eu sei como fazer. Porque se a gente tem o pensamento lógico, fica mais fácil. Se vocês quiserem decorar, é bem provável que em algum momento vocês vão esquecer. Então, tudo que a gente faz, e a gente faz repetindo, e a gente entende o processo, a gente faz com mais maestria, com mais qualidade. Como eu falei lá na primeira aula, que a questão da gente ensinar, que a gente compartilhar, a gente falar o que a gente aprendeu, a gente consegue aprender ainda mais. A gente grava muitas vezes, porque para explicar a gente tem que não só repetir, a gente tem que explicar, que é fazer o pensamento lógico. E dentro da gradação, se vocês não entenderem o pensamento lógico das coisas, é que começa a dar um ou outro problema. Então, o que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou colocar no quadro, eu tenho um quadro atrás dessa câmera, vou virar a câmera, eu vou ter um quadro onde eu desenhei a parte de cima de uma blusa, tá? Então, a frente blusa. Por quê? Porque eu não preciso aqui fazer para vocês frente, costas, manga, calça, saia e vestido, porque eu preciso que vocês entendam a lógica. Se vocês entenderem a lógica, vocês não vão mais ter erro. E no momento que vocês entenderem, de acordo com a tabela de vocês, qual o esquema de gradação que vocês têm que utilizar no cliente de vocês, vocês vão fazer uma miniatura do teu molde, vocês vão apontar as flechinhas para onde vocês querem que vá,
cada uma das gradações e vocês vão sempre usar o mesmo. Eu só mudo quando o cliente me dá uma tabela diferente. Porque até quando eu falei ali da questão das tabelas nas outras aulas, eu sempre falo, peguem 3 medidas, busto, cintura e quadril. E o restante vocês adequam. Então, se a pessoa não tem uma tabela com todos os tamanhos, até a parte da gradação a gente pode colocar de acordo com o que a gente já trabalha. Então, a própria tabela, no curso ali tem uma tabela que eu coloco do Excel mesmo, onde eu já coloco quanto aumenta para cada lado e quanto diminui, né, para o outro lado. Então, tamanhos maiores, tamanhos menores. Então, conforme tu preenche ali a tua tabela, né, no tamanho base, automaticamente a tabela já faz todos os tamanhos. Por quê? Porque essa gradação que eu utilizo, eu normalmente utilizo sempre a mesma coisa, a menos que o cliente tenha uma tabela específica. E aí é uma coisa com o cliente e tá tudo certo, eu vou seguir. E aí nesses casos, gente, eu sempre faço esse esquema de gradação em miniatura. Eu tenho alguns clientes que é infantil e cada um usa de uma forma. Então o que eu faço? Eu faço esse esquema de gradação para cada um deles, porque muitos deles, todos eles, eles já tinham a tabela estabelecida. Então eu tive que olhar a tabela e fazer de acordo com a tabela para fazer o esquema de gradação. Então eu deixo sempre ali, porque eu não lembro. Imagina, são 4 clientes. 5. Ó, eu vou lembrando, tá? Tem 3 clientes do infantil que fazem coleção e aí tem alguns que são de uniforme, tá? Então é diferente, tá? Então cada um deles que eu vou pegando, eu tenho que ter uma tabela base. Aqueles que fazem uniforme, que começaram comigo, teve 2 que começaram comigo, aí eu utilizo uma que eu confio, que eu já uso. Agora, não que os outros não confio, mas uma que eu já uso e que pra mim é mais fácil de lembrar caso em algum momento eu precise, tá? Mas tem outros que eu deixo ali o esquema de gradação, eu chego na empresa para fazer, eu falei, eu preciso do esquema da gradação. E eu pego lá e vou olhando pelo esquema da gradação. Então, todo cliente vocês podem ter isso, tá? Então, facilita muito, gente, muito mesmo. E é uma coisa que tu vai fazer, eu sempre falo, gradação vocês pensam uma vez. Faz uma vez, deixa o esquema pronto e usa sempre o mesmo. Então, normalmente as pessoas não gostam de gradação quando? Quando elas não entendem. É a mesma coisa, eu faço infantil, mas o infantil é um que eu penso mais. Tem gente que faz o infantil e fala, nossa, o infantil é muito mais fácil, o masculino é muito mais fácil. Porque pra mim não é o tão mais fácil esse, porque a minha especialidade é no feminino. Então, todas as mudanças, os estudos que eu faço de corpos, de ajustes, eu faço normalmente pro feminino. Eu não faço no masculino e no infantil. Até me perguntaram, Maísa, tu trabalha com infantil, com masculino? Eu trabalho, mas eu não ensino. Por quê? Porque eu ainda acho que eu tenho que dar uma parada, pensar em alguns detalhes para poder ensinar com a mesma qualidade que hoje eu ensino o feminino. Porque o feminino, sim, eu testo, eu faço, eu tento ajustar, daí eu faço inúmeros testes para ver assim, o gancho assim, 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 como vai ficar cada um deles. E aí eu sei por que dá certo e por que dá errado, e quando tem que ajustar, quando não tem que ajustar. Então é simples, sabe, gente? Para mim é muito mais simples, porque é o que eu estudo. Então tudo que a gente tem um pouco de relutância, que a gente não gosta, normalmente é porque a gente não tem segurança, a gente não entende tanto, a gente ainda fica com o pé atrás, tá bom? Então vamos lá. Eu vou virar a câmera e a gente vai para o quadro para a gente aprender na prática. Ok, pessoal, então aqui, ó, desenhei a frente, tenho aqui minha manequim e tenho algumas medidas. Porque eu tenho 2 tamanhos aqui específicos? Porque quando a gente vai falar de grade, a gente vai mudar de um tamanho para outro. Normalmente, a variação de um tamanho para o outro vai ser a mesma variação dos próximos. Pode ser diferente? Pode. No infantil acontece muito. Depois de um tamanho maior, assim, quando chega no plus size, também já vai mudando alguma coisa. Só que tudo depende de empresa para empresa. Tem empresa que vai deixar o plus size seguindo o mesmo padrão aqui, que seria um corpo mais ampulheta. Eu já gosto, quando chega no plus size, eu vou começando a diminuir, assim, aumentar a cintura, diminuir a variação de cintura. Por quê? Porque quando tá ampulheta, no tamanho menor, quando chega no plus size, eu quero que vai tirando esse ampulheta e vai deixando mais reto por causa do volume abdominal normalmente que tem. Quer dizer que todas têm? Não. Quer dizer que tem plus size que também tem corpo ampulheta. Mas em questão de
O que mais tem, que eu vejo, é que tenha mais volume na região abdominal. Então, eu gosto de começar a tirar a cintura. Então, digamos, se aqui eu tenho uma variação de 4 centímetros, né? De 68 para 72, 4 centímetros. Talvez lá no 52 para 54, ou até talvez a partir do 48, eu vou começando a colocar 5 centímetros ou 6 centímetros, até que fique mais parecido com o busto, tá? Um pouquinho menos, mas mais parecido com o busto, tá bom? Então, são algumas coisas de tabelas, mas aqui, o que eu mais trabalho são esses tamanhos, não considerando o plus size, eu vou manter esses aqui, mas eu acho legal comentar com vocês essa parte do plus size, até para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa lógica. Tem algumas medidas que eu não coloquei, porque aqui eu vou falar de uma questão de base mesmo, que é o que eu utilizo para fazer o traçado inicial, que eu tiro informações daqui, desse traçado também, para essas medidas aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Quando a gente trabalha com modelagem, a gente faz normalmente, né, metade da frente, metade das costas, metade da calça frente, metade da calça costas. A gente não faz o molde inteiro. No sistema, a gente cria uma linha de simetria aqui. No papel, a gente faz o papel dobrado aqui, tá? Então, é isso aí. Porém, a gente vai trabalhar com metade. Então, quando eu tô fazendo aqui, ó, eu tô falando em circunferência. Então, o que eu tô dizendo? Que a minha circunferência, esse meu manequim, ele é tamanho 40, tá? Que a minha circunferência, que no caso, esse 40 aqui, ó, gente, até pra vocês verem, esse 40 aqui, ele tem um busto de 88, tá? Eu normalmente uso o 88 no tamanho 38, que como eu falei já na aula anterior, eu acho que foi, os corpos mudaram, os corpos estão um pouco maiores, às vezes por causa de silicone, às vezes até por questão de estrutura. Me dá a impressão que com o tempo foi mudando. Eu lembro quando eu comecei na modelagem, a gente via muito mais uma cintura no P ou no 38, 66, 64 às vezes, e agora a gente usa 68, tem cliente que usa 72, tá? Então, tudo vai depender da marca. Então, aqui eu tenho 88, tá? 88. Quando a gente mede, lembrar também de não deixar nem solto, nem apertado, tá? Então, 88. Quando eu for medir aqui o 40, vai a... Vamos considerar que isso é 38, 38, 88. Se eu for medir o 40, um tamanho acima, essa fita métrica, ela vai sobrar, né? Vai sobrar quanto? 4 centímetros. Por quê? Porque de 88 para 92 eu tenho 4 centímetros. 4 centímetros, tá? E eu tô falando aqui em linha de busto, né? Que onde a gente usa na base aqui é de cava a cava. Praticamente é isso, tá? Cava a cava. Então, o que eu tô dizendo? Que eu tenho 4 centímetros de diferença aqui na linha da cava. Vou dar uma traçada aqui, tá? Linha da cava. Vou esquadrar. E vou colocar aqui 4 centímetros. Tô falando da circunferência. Esperem lá, tá? Já vamos chegar no final. A cintura de 72 para 68, opa, eu tenho também 4 centímetros. Então, eu tô dizendo que se eu medir aqui, eu vou ter 68 no tamanho 38 e eu vou ter 72, 4 centímetros a mais no tamanho 40, tá? Então, 4 a mais. Então, vamos lá. Aqui também eu tenho 4 a mais. Circunferência, tá? Circunferência. Ok. Aí, eu vou dizer que a altura do decote, ela vai variar quanto aqui? De 6,5 para 6,7. 0,2. Mesma coisa na largura do decote.
Quando eu tenho decote costas, eu vou ter talvez 7, 7,5 e 7,2 ou 7,7, enfim. Sempre a largura do decote das costas ela é maior que da frente por causa da queda do ombro, porque as costas é mais alta e aí tem uma queda do ombro que quando ele faz assim, ele precisa estar mais largo para encaixar aqui assim, tá? Então, mas a diferença da largura do decote das costas, ela vai ser a mesma coisa, 0,2. Nessa minha tabela, vocês podem ter uma tabela que vai dar medidas diferentes. O que eu preciso que vocês façam? Vocês confiram qual é a diferença de uma tabela para outra. Comprimento da blusa, 1 centímetro, né? 1 centímetro. Então, eu tô dizendo que no total aqui, como é que eu vou marcar isso? Eu vou colocar... Deixa eu pegar minha outra régua aqui, gente. Então, aqui. Vou marcar. Um centímetro. Porque eu ainda não defini se vai tudo pra cá, se vai tudo pra cá ou vai meio a meio. Mas eu já sei que é 1 centímetro o comprimento da blusa. O ombro, 0,5. Então, de 11 para 0, 11,5, 0,5, tá? Aí, se tem 0,5 aqui, eu sei que aqui, no meu ombro, somatório do ombro, 0,5. Se eu tivesse ombro a ombro aqui, eu colocaria qual seria a medida de diferença de ombro a ombro. E aí depois a gente ia conferir, assim como aqui a gente tá colocando inteiro, depois a gente vai ter que dividir por 4, porque é só 1/4 que a gente trabalha toda vez. Aqui no ombro a ombro a gente dividiria por 2, tá? Então, aqui, a gente vai falar em 0,5, ombro. Teria a questão do ombro a ombro também, que é uma outra medida muito comum ao invés de ter o ombro. Então, ou tem uma ou tem outra normalmente. Ou se tem ombro a ombro e ombro, às vezes não tem largura de decote, porque daí essas três informações, elas vão se repetir medidas. Separação do busto. O que é separação do busto? É essa distância aqui. Eu tenho separação... Ah, aqui eu tô com metade da separação, tá, gente? Deixa eu colocar inteira. Ela é 18 e 19, tá? Porque a gente tá falando da medida inteira e não metade, tá? Então, aqui, 1 centímetro. 19 menos 18, 1 centímetro, tá? E a queda do ombro e a altura da cava. A altura da cava, gente... Eu faço sempre, como aqui eu tenho 1 centímetro, aqui normalmente a altura da cava eu faço um pouco menos que isso, tá? Então eu faço normalmente 2/3 disso mais ou menos, e o restante eu coloco para baixo. Então a altura da cava eu vou colocar 0,7, então a altura da cava, que seria desse ponto para cima, 0,7. E aqui eu coloco o que sobra daqui. Então, tenho 1 centímetro no comprimento, menos 0,7, 0,3. E aqui, esse ponto aqui, também eu acabo descendo um pouco menos que aqui. Se eu faço PMG aqui tem 0,5, aqui eu vou usar 0,3. Se eu faço 38, 40, 42, que tem 0,2, eu vou colocar 0,3, aqui eu vou colocar 0,2, tá? Então, a primeira parte a gente leu o que tem na tabela e agora a gente vai ter que analisar. Por exemplo, aqui o meu busto, eu tô falando de circunferência. Aqui eu tô trabalhando com 1/4 do meu molde, que é metade da frente. Então, tudo que se refere a circunferência, que vai ser busto e cintura, tá? Eu vou dividir por 4. Então, se aqui tem 4, divido
dividido por 4, porque aqui é 1/4, é 1 centímetro. Então, poderia já ter colocado 1/4 do busto aqui, 22, 1/4 do busto, 23? Poderia, se facilitasse para vocês, poderia, porque eu já estou trabalhando com 1/4 aqui, tá? Então, aqui é 1, aqui também vai ser 1. A altura da cava, já defini, 0,7. Única coisa que eu faço, quando a gente faz a altura da cava, a gente faz essa parte aqui. E sempre a queda de ombro, ela vai variar um pouco. Então, o que eu gosto, Maísa, gosto de fazer. Aqui eu vou colocar o 0,7 e aqui eu vou colocar um pouco menos. Eu vou colocar 0,6 para ir aumentando essa queda de ombro, né? Conforme a gente vai tendo mais ombro, a gente não vai ficando reto aqui na mesma medida, a gente vai caindo um pouquinho. Então, eu sempre diminuo um pouco aqui, tá? Então, aqui, onde tinha 4 na circunferência, vai ficar 1 na lateral. Onde tinha 4 na circunferência, vai ficar 1 na lateral. Aqui o comprimento 0,7, mais tudo que tem ponto. Isso aqui é uma flechinha, tá? Se não tá ficando claro. É 0,3. 0,3, 0,3, 0,3. Aqui eu desço. Deixa eu colocar aqui no azul também. Esse pontinho eu vou descer 0,2, porque o busto, o ponto do busto, ele vai caindo, né, gente? Ele vai descendo um pouco. Normalmente ele fica maior, ele vai começando a descer um pouco mais. Então, aqui deixa eu tirar. Porque esse aqui é o total. 0,3. 1 centímetro, 1 centímetro. Aqui, assim, eu vou deixar por último, tá? Separação do busto. Deixa eu tirar esse 1/4 aqui. Separação do busto é o quê? É isso aqui. Eu tenho 18 centímetros e depois 19. Então, eu tenho 1 centímetro de diferença de um para outro. Então, vai 0,5 para o lado, 0,5 para o outro lado. O que eu vou fazer aqui? 0,5. Aqui, esse pontinho, eu vou andar 0,5. E esse pontinho, eu vou andar 0,5. Então, no tamanho maior, essa pence, ela vai estar deslocada 0,5 para lá. Tá? Agora, a gente tem aqui a altura do decote, 0,2 de diferença, tá? Se aqui tá vindo 0,7, para ficar 0,2 de diferença, quanto que eu tenho que colocar? 0,7 menos 0,2, 0,5. Então, todo decote que for aumentando o tamanho vai ficar 0,2 maior. E aqui, eu tô dizendo que a largura do meu decote, aqui quando eu coloco largura, era do meio decote, tá? Porque na tabela normalmente vem assim metade do decote, tá? Então, a gente já vai utilizar daqui pra cá. Então, é 0,2. Já tá me dizendo que é 0,2. Então, ó, gente, agora, nessas horas, a gente tem que prestar bastante atenção só pra entender a lógica. Pensa que esse aqui, esse pontinho, ele vai andar 0,2 pra cá. Se eu não mexer esse ponto de cá, o que vai acontecer? Se eu não mexer, esse vai andar 0,2. Se ele andar e esse não andar, esse aqui vai ficar menor, no tamanho maior, porque eu vou manter aqui, digamos que eu manteria aqui e mexeria pra cá. Então, o que eu preciso? No mínimo, 0,2. No mínimo, aqui eu tenho que andar 0,2 para pelo menos ficar no mesmo tamanho. Só que eu tô dizendo que o meu tamanho, o meu ombro, ele varia de 0,5 em 0,5. E essa pence, normalmente ela fica bem no meio do ombro. Então, metade de 0,5 é quanto? 0,25. Então, esse 0,25, para que essa parte aqui, ela varie 0,25 e depois eu faça essa variar 0,25, eu tenho que acrescentar aqui 0,25. Então, aqui eu vou andar 0,2, aqui eu vou andar 0,45.
Onde é que eu vou colocar isso? 0,45. Muito importante agora, o que eu faço nesse ponto aqui, que emenda com esse, eu faço a mesma coisa. A mesma medida, tá, gente? 0,45. Então, o que eu faço aqui, eu vou apagar esse aqui, ó. Querem tirar um print daqui? Ó, ou depois voltem no vídeo, tá? Então, vou apagar esse cálculo aqui. Isso aqui agora, talvez eu falando, vocês vão ter que pegar mais uma vez e olhar com calma. Mas agora, digamos que aqui, se aqui tinha 5,5 de medida, tá? 5,5. Quando eu joguei 0,45 para lá e 0,2 para cá, na verdade, eu só aumentei 0,25. Porque se eu não tivesse colocado 0,2 aqui, seria 0,45, mas eu tô colocando 0,2 para cima e 0,45 para cá. Então, a diferença desse com esse é o que vai somar esse aqui. Então, digamos que vai ficar 5,75, metade desse ombro. Eu quero que ele fique com 11,5. Então, nesse lado aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, aqui, eu tenho 0,45 nesse ponto aqui. Para eu ter a diferença de 0,5 total, então 0,25 aqui, quanto que eu vou ter que colocar aqui? Porque se aqui em cima, ó, gente, se aqui assim eu colocar só 0,5, eu tô simplesmente desconsiderando que esse ponto eu puxei para cima. E aí vai ficar menor. Porque eu não tô falando, se eu falasse de ombro a ombro, a medida de ombro a ombro que desse eu colocaria aqui. Como eu tô falando só do ombro, de perímetro de ombro, né, medida do ombro, aí eu tenho que fazer a diferença que eu quero. Então, é 0,25 nessa parte e 0,25 nessa parte. Se esse ponto eu andei 0,45, nesse aqui, para ficar igual, a mesma medida eu tenho que andar pelo menos 0,45. Só que eu quero que ele acrescente 0,25. Que esse 0,25, ó, esse 0,25 mais esse 0,25 é que vai dar o 0,5 de diferença que eu quero, tá? Então, aqui eu vou subir 0,7. Então, ó, 0,5, 0,7. Diferença de 0,2 aqui na altura do decote. 0,2 para lá. Diferença de 0,2 no decote aqui. 0,45 para lá. Então, como eu subi aqui 0,2 e aqui 0,45, a diferença dos dois é 0,25. Aí, como eu ando aqui, esse é correspondente, quando eu fecho a pence, eles se encostam aqui, eu vou ter que colocar a mesma medida. 0,45. E aí, aqui em cima, eu tenho que colocar pelo menos o que eu já mudei aqui, mais a diferença do que eu quero nessa parte aqui. Então, vai para 0,7. Aqui, 0,6 e 0,3, totaliza 1 centímetro, que é o que tem na minha tabela. Aqui, eu coloco 0,6 por causa da queda do ombro, tá? Então, queda do ombro, eu preciso que seja um pouquinho diferente dessa, para ela realmente cair um pouquinho mais. Aqui 1 centímetro. Esse ponto de cava eu não vou para cá nem para lá, porque eu justamente penso em altura de cava, ou tem gente que tem na tabela lateral também, que vocês podem usar de referência, tá? Então, a lateral menos o comprimento. Normalmente vai dar também 1 centímetro total, então digamos que aqui vai dar 0,3 de lateral, né? Diferença de lateral, lá para cima 0,7. Tá? Cintura, a mesma coisa. Comprimento. E aqui, deslocamento de separação de busto. Vocês vão ver que essa pence aqui, ó, aqui e lá em cima, ela fica um pouquinho diferente. E aqui no meio, ó, porque eu fiz 0,7 e 0,6, e tem esses pontos aqui, ó, aqui e aqui. Se não tiver pence, eles não tem, tá? Aqui e aqui. O que que eu faço? Um meio termo dos dois. Se eu tenho 0,7 lá, 0,6 aqui e aqui é o meio do caminho, eu coloco 0,65. 0,65, tá?
Então vocês vão olhar assim, meu Deus, Maísa, que loucura. Da onde tu tirou isso? Daqui, gente. Toda a informação que eu peguei aqui é da base de... é da tabela de medidas. E uma outra coisinha só que eu olho em base, né? Como faz a base, que nem a altura da cava quando eu não tenho medida de lateral. Ou se eu não tenho lá medida de altura de cava, porque isso também, né? Às vezes tem tabela que tem. Então tem algumas coisinhas que a gente vai pensar como base e tem algumas que não. E assim, gente, vocês não sabendo fazer isso aqui, vocês nunca vão ter segurança para graduar. Porque eu falei para vocês que eu não vou deixar essas aulas gravadas por muito tempo, eu não vou deixar disponível. Sabe quem vai ter disponível? O pessoal que é do curso. O pessoal que é do curso já me pediram, Maísa, eu não vou poder e tal, porque eu tenho cliente. Não tem problema. Quem é do curso completo, eles vão ter acesso a essas aulas. Quem não é do curso completo, eu vou deixar agora um tempo, pouco tempo, porque isso aqui é a aula que eu entrego lá dentro. É a aula completa, com essa aula aqui. Se vocês olharem com calma, anotarem, peguem a tabela, analisem pela tabela de vocês, vocês vão saber graduar pro resto da vida. Isso aqui eu tenho um curso completo só disso, gente. Que eu faço de todas elas, né? Blusa, manga, calça, saia e depois os interpretados. Maísa, como é que eu faço recorte princesa? Recorte princesa é atrelado a quê? Não é a separação do busto? Então qual é a dúvida? Se o meu recorte princesa ele é sempre baseado nessa pence aqui, qual é a medida que eu vou ter que colocar lá dentro? A medida de separação de busto. Então, a diferença que eu tenho de medida de separação de busto de um tamanho para outro é o que eu vou graduar aqui dentro. E eu, Maísa, particularmente, o que eu gosto de fazer, independente dos recortes que tem aqui, eu faço toda a grade aqui assim como tá. E aí, se tem aqui dentro um recorte, por exemplo, aqui uma pence, né? Que nem aqui assim. Então, digamos que eu tenho essa parte é um e essa parte é outra. O que eu faço? O que eu graduo aqui, eu graduo aqui. O que eu graduo aqui, eu vou graduar aqui. O que eu graduo aqui, eu graduo aqui. Então, assim, eu não faço assim, ó, eu tenho 1 centímetro para cá e eu tenho que andar 0,5 aqui. Então, eu vou colocar 0,5 nesse e daí nesse lado eu não graduo e coloco 0,5 aqui, ó. Eu não faço isso. Porque eu, na minha forma de entender, é mais fácil assim. O recorte, ele anda junto. O recorte é só uma questão de deslocamento. Pode ser um deslocamento estético e pode ser um deslocamento funcional. O que que isso quer dizer? Um deslocamento funcional que tem uma função. Tem uma pence aqui, ele está atrelado à pence, essa pence tem que passar em cima do ponto do busto, ele é funcional, ele tem uma função anatômica nessa situação. Então, preciso que esse ponto do busto, em todos os tamanhos, ele fique em cima do busto. Então, o que eu faço? Eu pego essas ao redor, eu deixo tudo como tá, e o que tá dentro eu só pego. Se eu graduo aqui, eu vou graduar aqui exatamente a mesma coisa. Tanto em Y, que é para cima e para baixo, quanto em X, que é para a esquerda e para a direita. Tá? Então, eu sempre faço isso. E aí, eu tenho certeza que eu não vou me confundir, porque eu pego ali no software, eu vou mostrar daqui a pouco, eu pego todos os pontos juntos, jogo para cima, pego esses pontos, jogo para baixo. Para baixo da peça, né? Então, assim, para baixo seria a direita aqui, tá? E agora, gente, essa dica que eu vou dar agora é uma dica para a vida de vocês, tá? Então, assim, prestem muita atenção e vocês vão entender o quanto que é fácil transformar isso aqui em grade PMG, GG, enfim. Então, a gente vai de uma numeração e vai depois para o PMG. Como eu faço isso? Normalmente, deixa eu apagar agora, gente. Vou apagar, tá? Depois voltem se vocês quiserem. Vou apagar tudo que tá explicado. Normalmente, como funciona uma grade? 38, 40, 42, 44, 46 e por aí vai. Aí, digamos que o 38 se refere ao P. O M
se refere à soma dos dois dividido por 2. 40 mais 42 dividido por 2. Então, daqui para cá é 1 tamanho e meio, porque ele fica no meio desses dois tamanhos, a medida dele, tá? Aí aqui é G, vou colocar um 48 lá. Tirar a neca. Fala neca, né? De boneca, maneca. E aqui, no meio desses dois tamanhos, eu tenho o GG. Então, aqui um tamanho e aqui é na metade desses dois tamanhos. Então, um tamanho na metade dos dois tamanhos. Normalmente, eu vou pegar as medidas mais básicas, tá? São aquelas que eu falo sempre pra vocês trabalharem. Busto, cintura e quadril. Vou colocar o busto aqui, tá? Como exemplo. Busto. Normalmente, a variação do busto aqui é de 4 em 4. Tá? E aqui, pensa, eu tenho 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 para chegar lá. E aqui, eu vou, não é um tamanho, seria até o 44, né? Mas eu tenho mais metade do tamanho aqui. Metade de 4 é 2, né? Então, 4 mais 2, 6. Ai, mas eu não sei fazer esse cálculo. Gente, pega a tabela de medida. Você vai pegar uma tabela de medida, 38, 40, 42, 44, vai estar de 4 em 4 a diferença. PMG normalmente vai estar de 6 em 6. Esse aqui é o padrão que a gente usa. Tem marca que faz diferente? Tem marca que faz diferente. Isso é problema? Não é problema, é uma opção deles, tá? Mas, para vocês entenderem a lógica aqui. Meu Deus, tá? Então, o que eu tô dizendo? Que esse tamanho aqui, a relação desse tamanho para esse tamanho é 4 vezes 1,5, né? 1,5. Que é um tamanho e meio, que dá 6. Na dúvida, 6 dividido por 4, 1,5, tá? Faz o inverso. Mas é isso, eu quero que vocês saibam que aqui é um tamanho e aqui, até chegar o M, do P ao M, vai como se fosse uma medida de um tamanho e meio. Porque aqui eu não preciso ficar tão pertinho, né, as grades. Normalmente eu trabalho com malha ou peças que realmente ficam um pouquinho mais largas, não precisam ficar 100% ajustadas. E a gente trabalha, então, com a diferença de 6 em 6. Sabe todas essas medidas que eu coloquei aqui? 1 centímetro para cima, 0,3 para baixo, 0,7 para cima, 0,45 para cima, 0,65 para cima. Como eu faço, então, para transformar as medidas de 38, 40 e 42 em PMG para fazer o esquema de gradação? Não devia ter apagado, gente. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui uma partezinha aqui. Tá? Eu vou desenhar aqui por cima de onde que tava, mais ou menos, tá? Aqui. 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 Meu Deus. Tava tão bonitinho antes, Maísa. Vamos lá. Então, se 38, 40 e 42, eu uso 1 centímetro aqui, e eu sei que a relação de 38, 40 e 42 para PMG é de 1,5, 1 vezes 1,5. Então, a minha medida aqui no PMG, no meu esquema de gradação de PMG, vai ser 1,5. Aqui para baixo, tenho 0,3. No 38, 40 e 42. Eu quero fazer meu esquema de gradação do PMG vezes 1,5. Vai dar 0,45, tá? Pode arredondar para 0,5, mas se quiser colocar 0,45, pode colocar. Aqui, eu tenho 0,7. Se eu quero quero criar meu esquema de gradação, PMG, em cima do que eu já tenho do 38, 40 e 42, vezes 1,5. Porque a relação de tamanhos, de diferença de tamanho de um tamanho para outro do PMG
do 38, 40, 42, 44, ele é de 1,5. Então, todas as medidas que eu fiz aqui, eu vou fazer elas vezes 1,5. Separação do busto. Era 0,5 vezes 1,5, vira 0,75. Aqui é 38, 40, 42, aqui é PMG. Maísa, quer dizer que eu não preciso ler toda a tabela do PMG para fazer a mesma coisa? Não, gente. A gente vai ver a relação de diferença de tamanho que tem. Isso tu vai ver toda a grade, vai estar assim. Por quê? Porque é isso. A grade a gente usa o 38 como P, tô dando um exemplo, tá? Pode ser diferente. 38 como P, o M fica entre o 40 e 42, então ele é um tamanho e meio. Então, é só fazer a grade também, um tamanho e meio. Então, tudo que eu utilizei ao redor daqui, em 38, 40 e 42, esse meu esquema de gradação, eu vou pegar o mesmo esquema e todas as medidas que eu coloquei ali de esquema de gradação, eu vou fazer vezes 1,5, que eu vou ter meu esquema de gradação de PMG. Maísa, meu Deus, tô louca. Volta a aula, reassiste, vai parando o vídeo, vai anotando. Pega uma tabela de medidas que vocês têm. Pega uma tabela de medidas que vocês têm. E aí vocês fazem isso daqui, com calma, tá? Lembrando, essa aula ela não vai ficar disponível. Quando a gente faz a parte no curso ali de modelagem, o que a gente faz, gente? A gente faz toda essa parte, é explicada essa parte, é explicada a tabela de medida, é montada uma tabela de medidas, enfim, tá? A gente faz tudo isso. E aí depois nas aulas ao vivo, onde eu faço as interpretações dos modelos, todo modelo que eu faço a grade também. Por quê, gente? Porque vai ter um recorte que vai pirar a tua cabeça. E tu vai pensar, como é que eu vou fazer isso? Vai usar a lógica. Só que às vezes a lógica é tão óbvia que precisa ser dita. Porque é meio que assim, mas não pode ser só isso, gente. Mas não é só colocar, como assim, se eu dei folga de 5 centímetros aqui, como é que eu vou colocar 1 centímetro também? Porque a folga tu já deu. A folga já foi feita no molde. Eu quero que em todos os moldes tenha a mesma folga. Então, todos os moldes vai ter a mesma folga. O que vai variar sempre um tamanho a mais para ficar. Então, o P era 88, eu coloquei a folga de 5 em cada lado, foi então 20 centímetros, né? Deu 1,08 m. O meu 40 era 92, eu dei 20 centímetros de folga, foi para 112. 112 menos 108, 4 centímetros, dividido na circunferência, 1 centímetro. Voltem na aula, assistam com calma, façam as miniaturas de vocês, criem os pontos onde vocês vão graduar, tá? Todo cantinho aqui vai ser um ponto de grade, todo ponto que é importante é um ponto de grade. E aí façam do 38, 40 e 42, depois fazem essas medidas vezes 1,5 que vocês vão ter do PMG. É bastante número para pensar uma única vez. Então, se vocês quiserem ter o esquema de gradação de vocês prontos nesse momento, pro resto da vida, vocês assistam essa aula várias vezes, anotem e façam. Ah, mas eu quero copiar o que ele colocou aqui. Copia, vai funcionar, tá? Vai funcionar, eu uso e faz tempo. A única coisa que eu arredondo, 0,7 vezes 1,5, eu não coloco 1,05, eu coloco 1. Tá? Então é isso, gente. É muito simples, mas eu vou mostrar o quanto que é mais simples ainda depois que a gente tem isso aqui feito no computador. Porque quando a gente faz no papel, o que a gente tem que fazer? A gente traça uma linha aqui, uma linha, daí coloca, tem 5 tamanhos a mais e 1 a menos, uma linha para cá. 1, 1, 1, 1, 1, vem aqui.
traça a linha para lá. 1, 1 e 1. Aí tu traça uma linha esquadrada para cá. 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, um tamanho menor, né? Aí depois tu junta esse com esse, cria um pontinho. Junta esse com esse, cria um pontinho. Esse com esse, cria um pontinho. Aí depois vocês fazem todo o desenho. Então, digamos que tem... Ih, gente, não é para escrever mais. Digamos que tu fez aqui, um para cá e um para cá. E aí tu esquadrou para cá, 0,3 para cá, 0,3, 0,3. Aí eu vou juntar aqui, cria um ponto. Junto aqui, cria um ponto. Junto aqui, cria um ponto. Aqui eu coloquei um A. E esse pra cá, e esse pra cá, né? E cria um ponto, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Esse ponto eu vou juntar aqui. Esse ponto eu... Tem que ser outra cor, né? Vamos ver se vai funcionar. Não, não vai funcionar, gente. Eu juro que eu queria. Vamos lá. Esse ponto vai juntar aqui. Eles vão vir pra cá, né? Pra cá. Vem pra cá. Tem que fazer isso aqui também, tá? Esse aqui vai lá naquele ponto. E vem pra cá e assim vai. Aí depois tu tem que carretilhar tudo isso. Então tu faz 1 a 1. Aí carretilha, tá? Ai, gente, eu até fiz curso disso no manual, nem vendo mais, porque o computador é muito mais fácil, tá? Então eu vou mostrar agora no computador como a gente finaliza isso, tá? Ó, então aqui, ó, gente, eu tenho uma grade disponível, PP, PM, GG e Extra G. O que eu vou fazer aqui? Considerando, então, essa grade extra que a gente falou, né? Então, já fazendo a conversão do 38, 40, 42 para PMG. Então, o que eu vou fazer? Todos os pontos que têm a mesma medida e tem o mesmo sinal, ou seja, positivo ou negativo, eu vou fazer junto. Então, aqui, ó, o que eu fiz na frente, eu vou fazer nas costas também. Porque as alterações que tem que ter já estão no molde. Não tem mais... Eu vou fazer diferente aqui a grade. O que eu faço na frente, a mesma correspondência eu vou usar nas costas. Então, selecionei os dois aqui, vou colocar 1,5 e todas vão junto. Seleciono tudo embaixo, lembra que eu falei, é 0,3 vezes 1,5, 0,5. Claro, 0,45, mas eu uso 0,5, tá? Aqui. Aqui, ó, a pence, eu vou deslocar 0,75. Aqui, assim, eu vou deslocar 0,3. Aqui em cima, olha, eu aperto Ctrl e eu seleciono os mesmos, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Não, aqui é 1 centímetro, né? Era 0,7, menos 0,9, que era o 0,6 vezes 1,5. Aqui é 1 centímetro, menos 1, que era 0,7 que a gente utilizou. Aqui assim, então aqui é 1, aqui é 0,9, aqui eu vou colocar menos 0,95. Aqui eu vou subir o decote, 0,3. Ó, tá vendo aqui na lateral? Eu vou colocando a medida. Aqui assim, se subir o 1, eu vou colocar menos 0,7. E aqui, ó, aqui e aqui, eu tenho que andar pelo menos 0,3, a diferença de um ombro para outro, 0,7, tá? 0,7, 0,75, tá? Mas eu vou usar 0,7 aqui. Então, eu quero que mude 0,35 aqui e 0,35 aqui, para fechar o 0,7. Se eu já coloquei 0,3 para lá, eu somo o 0,3 mais o 0,35 que eu quero. Então, 0,65. Enter. Aqui eu mantive o mesmo, tá? A mesma coisa do que eu coloquei para cá. Aqui eu coloquei 0,75, aqui eu coloquei 0,65. Se vocês acharem, mas não, ele não vai estar direto muito 100% para cá. Se quiser colocar 0,7 aqui, ó, porque ela é direcionada para essa pence, né? Então dá para colocar também. Eu mantenho normalmente 0,65. Então, ó, gente,
Fiz toda a grade deixa eu ver quantos tamanhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 tamanhos adicionais da minha base. Já fiz aqui em pouquíssimos segundos. Então, sempre que a gente tem, até se a gente tem assim, ó, calça, saia, ó, eu tenho calça. Ah, não. Calça eu faço pra lá e pra cá. Eu não faço tudo pra um lado, tá? Por causa das curvas aqui embaixo, pra não torcer a perna. Mas que nem aqui, ó. Se eu tivesse feito aqui, deixa eu vir aqui. Aqui, aqui, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui e aqui. Digamos que eu tinha tudo isso aqui pra fazer. Todas as laterais. Quadril também. Era 1,5. Eu faria tudo junto. Todos os moldes, todos os pontos de todos os moldes, que eles têm a mesma medida e vá para a mesma direção, eu faço todos junto. Eu não preciso fazer esse molde, depois esse molde, depois esse molde, depois esse molde. Então, por isso que ele facilita demais aqui, tá? Então, mesma coisa. Assim como, digamos que eu esqueci aqui de graduar esse outro. Eu posso copiar e eu posso colar. Ó, em qualquer um que é igual, ó, vou colando igual. E aí eu sei também que eu não vou ter erro ali na hora de fazer, tá? Aqui eu vou copiar, vou vir aqui, vou colar. 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 Ah, mas pode pegar mais pontos ao mesmo tempo? Posso. Digamos, eu vou pegar aqui, ó. Aqui esses dois, copiar. E vou colocar aqui colar. Por quê? O decote também, as diferenças são as mesmas. Esses dois, copiar. Colar. Então, eu consigo fazer tudo de uma forma mais rápida e extremamente fácil. Que nem só para desenhar aqueles pontinhos, para cá, para cá, para cá, para cá, aqui, 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 aqui. Ali no quadro eu já demorei um monte. O tempo talvez que eu demorei para fazer essas 3, 4 linhas, que seria só no tamanho, só na frente ali da lateral e o comprimento aqui de grade, eu acho que eu já fiz tudo aqui. Então, assim, claro, a gente teria que terminar aqui, eu não terminei, tá, gente? Fica andar um nervoso, né? 1,2, vou colocar aqui. Aqui, que nem aqui, ó, digamos, aqui eu teria que descer 0,3, né? Não, 0,5, que a gente tá falando em PMG. A diferença, a altura de quadril, normalmente é 1 centímetro. Só que aqui eu já desci 0,5. Então, eu vou colocar 1,5, porque eu somo o que eu já desci aqui em 0,5, mais a diferença que eu preciso aqui na altura do quadril, 1,5. Daqui para baixo, em comprimento, eu não aumento, tá? De quadril para baixo, eu não aumento. Comprimento, entre pernas, eu não aumento, né? Eu trabalho com uma estatura média, o que eu tenho que aumentar, eu aumento nessas outras medidas aqui, tá? Aqui teria que subir. Diferença aqui, né? Menos 0,5 aqui. Aqui, 0,75. Ó, gente, foi. E aqui assim, que tem 3. Aqui é 1,5, né? Esse aqui tem 3. Ou vocês podem colocar 0,75, que de acordo com a base, tá? Com a base que eu fiz, as pences, eu faço um ponto no meio, 1,5 para cá, 1,5 para cá. Então, elas andariam metade daqui, porque ela tá relacionada ao meio. Mas, se fosse proporcional, eu quero 1/3 da medida aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Eu faria 0,5 nessa e 1 centímetro nessa. Então, eu tenho uma variação de 0,5 aqui, 0,5 aqui e 0,5 aqui. Aí depende como vocês trabalham, tá? E é isso, gente. Então, assim, a grade eu nem tenho muito o que explicar de como fazer aqui, porque ela é muito básica. Então, sempre o caminho é o quê? Gradação. Seleciona o molde que tu quer. Se tu quiser mais moldes, aperta no Ctrl, seleciona, 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 sempre dentro do molde, tá? E aí tu vai selecionar os pontos. Pode ser clicando um a um, pode ser fazendo essa cerca, né? Clica, segura e arrasta. Sempre da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Esquerda para a direita, ó. Tá?
E aí eu venho aqui na lateral, eu não clico em cima aqui, eu clico em cima de passo e dou 1,5. Vamos colocar 0,75, não, 1 centímetro só para vocês verem a diferença, 1 centímetro, tá? Ó, se por acaso eu tiver que editar algum tamanho, não, eu quero que nesse vestido, sei lá por quê, né, no GG seja 1,5. Aí eu venho aqui e coloco 1,5 separado, tá? Mas se for para todos eles, sempre coloca aqui em passo, clica em passo, 1 centímetro e tu coloca a medida mais comum entre eles, tá? Bom, gente, então essa aula justamente ela foi para vocês abrirem a mente e ter o esquema de graduação de vocês pronto. Ela não vai ficar disponível há muito tempo, nenhuma delas vai, na verdade. Então, se vocês tiverem que assistir mais uma vez, reassistir, anotem. Eu sei que é um conteúdo denso nesse momento para quem tem dúvida, mas é um conteúdo que com certeza vocês conseguindo pegar a lógica, e muitas vezes vocês têm que assistir mais que uma vez para isso, vocês não terão mais dúvidas a respeito de graduação. Então agora a gente vai para o exercício prático, tá? O que eu falo para vocês? Tudo o que vocês compartilham, tudo que vocês escrevem, tudo que vocês se dedicam é o que realmente vai ficar marcado dessa semana, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Pega alguma tabela de medidas e vocês vão colocar ali, criar um esquema de gradação. Seja para uma manga, seja para uma blusa, seja para uma calça, seja para o que vocês quiserem. Vocês vão colocar as medidas de esquema de gradação e vão tirar foto e vão me marcar, tá? Então, hoje é um tema de casa até um pouco mais como se fosse uma prova mesmo, tá? Eu quero ver se vocês realmente entenderam aqui. Maísa, eu vou só copiar o teu. Eu não me importo, sabe por quê? Porque eu sei que vocês escrevendo ali, vocês já vão gravar mais. Vocês já vão ter mais certeza na hora que vocês forem fazer a grade de vocês. Então, se vocês tiverem um insight muito legal, escrevam ali. Eu quero ver o que de fato vocês pegaram dessa aula. Eu tenho certeza que com essa aula, vocês conseguem sim fazer qualquer tipo de grade. É só vocês olharem com calma a tabela de medidas e fazer o passo a passo que eu passei aqui, tá? Eu vou deixar, tem duas coisas que eu quero passar para vocês ainda. Eu vou deixar o depoimento de uma das alunas, que é a Fábio. A Fábio, ela também é aluna, ela tinha inseguranças também na hora de passar, fazer o digital, enfim, tá pegando alguns clientes, tá dando tudo certo, é uma pessoa que também tá se dedicando muito. E eu acho muito bom trazer isso daí, porque todo mundo que começou com medo. Todo mundo que fez aqui, que foi, colocou a cara, que conseguiu o cliente, foi com medo de não conseguir. E eu tenho muita satisfação hoje de poder ver que elas estão atendendo clientes. E estão com clientes satisfeitas. Então, assim, porque assim, não, deu certo, deu tudo certo. Porque como os primeiros clientes eu vou acompanhando, até para dar um feedback se elas tiverem alguma dúvida, então vejo as coisas funcionarem. Então, isso que é bom, porque antes de cometer algum erro, de ter algum atrito com algum cliente, a gente para antes, analisa e corrige antes de chegar lá, tá? Então, eu vou deixar a Fábio aqui com vocês, ela falando um pouquinho de como foi a história dela dentro da modelagem digital e depois tem mais um recadinho. Espera, depois da Fábio tem mais um recadinho. Oi, eu sou Fabiana, aluna do curso de modelagem digital da Maísa. No início dos anos 2000, eu me formei como estilista e modelista e na época eu consegui o meu primeiro emprego dentro da área da modelagem e foi com a modelagem digital. Então, eu iniciei como auxiliar de modelagem digital. Nesse período eu também cheguei a realizar alguns trabalhos na área de modelagem digital como freelancer, mas depois de alguns anos eu segui por um outro caminho profissional. E quase 20 anos depois, eu iniciei um projeto pessoal de moda que envolvia modelagem e costura, só que de forma artesanal. E ao longo desse processo, a modelagem digital despertou novamente em mim e foi quando a Maísa apareceu. E a escolha pelo curso de modelagem da Maísa foi muito em razão de 3 fatores. O conhecimento que ela fazia com que fosse perceptível, né, no conteúdo dela, a didática e que incluía um programa de modelagem profissional que é o sistema Gemini.
E durante o curso, o que eu percebi de positivo também foi o fato de a gente ter muita prática. Obviamente, né, que um curso, como tudo na vida, a gente vai aprendendo muito mais se for praticando, né? Mas realmente esse curso, ele tem muita prática, inclusive tem aulas online, onde a gente pode diretamente tirar dúvidas naquele momento com a Maísa, onde ela faz diversas interpretações e usa muitas ferramentas, então a gente já vai conseguindo absorver muito conteúdo ali também. A questão do grupo das alunas, onde também a gente consegue, né, tirar dúvidas, ou enfim, é bem positivo esse grupo, e sem contar no suporte. Isso são alguns dos pontos que eu achei positivos durante o curso. E em relação ao software, eu me adaptei muito bem e eu pude perceber o quanto era bom fazer modelagem digital. A tecnologia tem muitas coisas que nos trazem como positivo, né? Nesse caso da modelagem, a praticidade, o dinamismo, a exatidão, sem contar que para mim é um dos fatores muito importantes nessa fase da minha vida, que é a liberdade, que a modelagem digital hoje, trabalhando como modelista freelancer, pode proporcionar. E antes de eu terminar todas as aulas do curso, eu recebi uma proposta para desenvolver modelagem digital em alfaiataria feminina masculina como modelista freelancer. E eu não hesitei, eu aceitei, mesmo não tendo concluído ainda todo o curso, até porque eu sabia que nesse momento eu ainda teria o suporte da Maísa, caso houvesse desafios, né, relacionados ali ao sistema, ou enfim. E deu tudo certo, o trabalho concluído, foi um sucesso. E agora, em 2024, novos projetos e vamos juntas desbravar mais do mundo da modelagem digital. E o que eu ainda posso falar em relação ao curso, que realmente ele é um curso que tem um conteúdo que te prepara para o mercado de trabalho. E essa então foi a minha história, a minha experiência na retomada desse caminho da modelagem digital, onde a Maísa foi sensacional, eu só tenho a agradecer, eu só tenho coisas positivas a falar do curso. Obrigada por tudo. Bom, gente, como dá pra ver, é uma satisfação muito grande mesmo eu receber um depoimento desses. Eu deixei bem livre para elas falarem o que elas quisessem falar, justamente para não ficar uma coisa engessada. Eu gosto que seja natural, que seja de coração, que seja verdadeiro. Então, para mim, é muito legal ver também, porque quando eu assisto também, eu fico ansiosa para assistir, talvez tanto quanto vocês que estão querendo saber de outras pessoas que trilharam esse caminho. Então, o recado que eu tenho, a gente teve hoje a nossa terceira aula, nossa penúltima aula. Amanhã a gente tem mais uma aula que a gente vai falar sobre esse caminho da transição de CLT para freelancer. Eu já quero adiantar vocês que eu não vou dizer para vocês largarem tudo do dia para a noite, porque isso não funciona. Por isso que eu quero mostrar esse caminho, e vocês seguindo esse caminho, vocês vão estar seguras, tanto financeiramente, quanto internamente, de realmente fazer uma modelagem e ter clientes que vocês vão conseguir atender. Então é todo um planejamento que a gente tem que fazer, sim. Eu não gosto desse negócio de tudo à la louca, eu gosto que as coisas sejam mais pezinho no chão. Por mais que eu sou uma pessoa em muitos casos impulsiva, nessas grandes decisões, que eu acredito que são decisões de vida, a gente tem que realmente ir com calma, pensar com carinho e fazer um planejamento para que isso aconteça, tá? Então amanhã a gente vai falar disso, dessa transição, para que ela seja leve e que vocês se sintam seguras falando disso. Ao final eu vou falar do curso. O curso, se vocês forem ver, ele não tem as vagas abertas, tá? E eu vou falar a respeito disso também, porque é um número limitado, sim, por várias questões. Como vocês veem, eu dou um suporte, praticamente é uma assessoria que eu dou para as meninas. Elas têm meu contato direto, o suporte é feito via WhatsApp, então eu preciso ter esse tempo para as minhas alunas. Então é tudo disponível e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero conversar com vocês. Então amanhã eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza, gente, que esse caminho que vocês trilham da modelagem digital vai dar muita segurança, vai dar tempo mais flexível, horários mais flexíveis para vocês e possibilidade de ganhos muito maiores do que hoje vocês ganham em modelagem manual ou em costura. Por isso,
que amanhã é essencial que vocês estejam presentes, certo? Espero vocês lá, espero que tenham gostado, espero que a cabeça de vocês tenha feito assim, e eu espero vocês amanhã para a nossa última aula. Um forte abraço e até amanhã.